Oi, boa tarde. Que a santa paz de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja aí em seu coração, aonde você estiver, no trabalho, em casa, na rua, nos hospitais. Que a proteção divina, a visão, o discernimento acompanha vocês em tudo. Que Deus abençoe a tua família. Quero estar aqui trazendo eu contei aí para vocês um sonho que eu sonhei com um servo de Deus aí, um missionário, né? Ele é missionário. Isso vai servir tanto para os pastores, tudo das mídias, redes sociais. Também foi a visão que eu tive sobre ele também, né? Que eu vi uma mesa e um monte de mão e muitos tesouros ali naquela mesa, o que significa que ali ele faz o evangelho ganho, né? Ganho, dizimistas e ofertantes, e aonde ele usa a palavra de Deus, retorce ela, né? O amor de Jesus, a amar, a perdoar, né? Que não devemos julgar, condenar ninguém, né? Que cada um tem que viver a sua vida de liberdade, aquilo que quer viver, menos pecar, que é trair o marido, a mulher, e por aí vai. Então, o Espírito Santo me mostrou que ali, depois ele me mostrou uma igreja branca construída no lugar de mortos. O que significa a igreja é ele, né? Então, hoje eu vi um vídeo dele que ele estava ontem com uma roupa branca. Então isso mostrou ele no meio do mundo dos mortos. O que significa mundo dos mortos? As pessoas que estão enfermas na alma, que querem comer o alimento, comer, beber e folgar e ter uma vida de paz e alegria, felicidade aqui, que é viver, amar, perdoar. E a salvação, ela se servir a Deus, adorar, tempo de batismo, pregação, que seja, e não é. Então o Espírito Santo me mostrou que esse irmão, ele constrói, o evangelho que ele prega, a palavra que ele prega, as profecias que ele prega, ele usa para ganho dos seus benefícios materiais, entende? E coloca como abençoar o profeta. Isso não pode fazer, porque é contra a fé de Cristo, entende? E é contra a palavra de Gênesis que o Pai deixou, entende? Então, o Espírito Santo me mostrou que ele está no meio do mundo dos mortos, né? E depois eu tive um sonho que eu vi um homem em frente do trono, e na mão direita estava a Arca da Aliança, e a outra mão tinha o cajado, né? Que são os pastores, profetas que recebem os dons, seus talentos. A sua missão é a mesma, só muda o lugar, né? A missão é evangelizar, apacentar, doutrinar, ensinar, né? Salvar as almas, tirar as pessoas do mundo dos mortos, para elas ter a ressurreição de Cristo, ou renascer em Cristo, em espírito e verdade. Entende? Então o Espírito Santo me mostrou que ele vai julgar esse irmão aí, como muitos, vai julgar todos do YouTube. Todos esses profetas que vocês veem em mídias, propaganda, que estão aí com grande multidão, o Pai está vindo julgar um por um. E é o anjo que vai julgar. É um anjo que vem julgar, o anjo dos julgamentos aí, que vem pesar a balança, a prata, o ouro e as obras boas e más. Então, o que acontece? Quando foi hoje, eu estava vendo o vídeo dele, ele confirmou aquilo que o Espírito Santo me mostrou. Ele sonhou que ele estava dentro de um caixão e dormindo. E quando ele acordou, ele viu que ele estava tudo escuro. E ele começou a se rebater, ele começou a se mexer. E aonde ele coisou a tampa para cima, e ele viu um monte de flechas de luz, né? Como veio um monte de furinho assim na caixa e as luzes neles assim, né? E aonde ele respirou, ele saiu do caixão e ele respirou. Isso aí confirma tudo que o Espírito Santo me mostrou, o que significa ele precisa renascer em espírito e verdade, porque ele não está na verdade de Cristo.
Ele não está na fé de Cristo. Ele usa a fé de Cristo, mostrando uma fé tão grande, mostrando para as pessoas que é de Cristo, mas é uma fé fingida, porque não é dele, é obra do maligno, né, que está enganando ele, que cegou ele, que laçou ele através de amizade, através de outro que ele viu e cresceu o interesse, porque ele tem o dom da profecia, das visões, e aonde o Pai deu para ele, mas também pregar o evangelho, salvar as almas, que é santificar as almas, dar a santidade e não usar a profecia, as revelações aos seus usos, entende? A dinheiro, a venda, entende? Comércios e venda, como as pessoas, os fariseus, os escribas fez, né? Que fizeram o templo da casa do Senhor de salário, de gambista ali, né? Então ele fala, as pessoas estão se levantando contra ele porque ele não está cumprindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala aqui em Timóteo, no capítulo 5, que aqui fala dos presbíteros, né? Porque diz as escrituras: não ligará a boca do boi que derruba, e digno do obreiro o seu salário. Não aceite acusação contra o presbítero, senão as 2, 3 testemunhas. Se tiver mais de 3 testemunhas contra esse irmão, contra os irmãos dos YouTube, como tá aí, não estão pregando o verdadeiro evangelho e tá usando por ganho, o Pai enviou isso daí. O Pai enviou para poder alertar esse irmão. E o que acontece? Ele falou também que quando ele saiu da caixa, ele respirou. Então ele trouxe essa parte que alguém vai tirar ele do baixo, que alguém vai abençoar ele, vai dar prosperidade, que o Pai vai trazer bastante pessoas para beneficiar, cuidar dele. Olha para você ver como o inimigo é sujo. Ele orou e ele falou que o Pai mostrou isso aí para ele. Na verdade, não. O que o Pai mostrou para ele foi o mesmo que ele mostrou para mim. O Pai ele precisa renascer e ressuscitar. Como? Ele precisa tirar a trave do olho dele. Ele precisa tirar a trave do olho dele e aprender a ouvir a quem está vindo com correção, com alertas, para poder ele ter a luz do mundo, para poder ele enxergar de novo. Porque se ele continuar do jeito que ele está, ele vai ficar para grande tribulação, ou o Pai vai purificar ele, vai levar ele. Alguma coisa vai acontecer com esse irmão, como com todos. E está escrito aqui, ó: aos que pecarem, repreendeu-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. É o que está acontecendo. Quando alguém está pregando o verdadeiro evangelho, usando para ganho, usando profecias para prosperidade e bênção, ele tem que ser corrigido. E ele tem que ter temor diante dali. Ele tem que ter temor diante de Deus. Ele tem que buscar a Deus. Falar: Pai, eu estou errando? Me mostra, me ensina. E o Pai vai mostrar para ele. Ele tem que viver na fé de Cristo. Quem não viver na fé de Cristo não é um vencedor, não ganha o reino do céu. Entende? Está escrito aqui: conjurai-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada a fazer por parcialidade. Que significa o quê? Todos têm uma administração ali para poder coisar dinheiro. Não tem que ter parcialidade para pregar o evangelho. É ele, Deus. Deus colocou ele ali para ele pregar a salvação da alma dele, das almas também. Se ele está dando às almas a cura das almas, o dinheiro, o prazer, o contentamento, e não está dando a paz, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna, que é a salvação, que é a bênção, ele está dando a maldição para a vida dele e para as almas, porque a maldição significa o pecado e a morte, né? E o castigo e a desobediência é o que muitos sofrem aí, por estar desviando da palavra de Deus, ou porque não sabe que é castigo de Deus e tende por causa daquilo que estão passando. Porque o Pai afasta daqueles que estão em desobediência, aqueles que só oram para pedir. A oração dele é para pedir, para abençoar, pedir a vida dele, benção, prosperidade, assim na vida dos outros. Então ele já foi sentenciado. Jesus já mostrou para ele que ele precisa acordar, tirar a trave do olho dele, renascer em Cristo, para ele ter a vida eterna. Senão ele vai continuar no mundo da escuridão dos mortos. Então tudo que o Espírito Santo me mostrou em visão e sonho, confirmou. Ele disse que 2 semanas atrás ele teve esse sonho. Então ele já foi anunciado pelo anjo de Deus o julgamento que logo ele terá
Que Deus abençoe a alma dele, que ele acorde enquanto